Muito boa noite, meus queridos. Hoje nós começaremos uma série de vídeos que faremos durante todo o mês de maio sobre a Virgem Santíssima, né? Que é comemorada durante todo esse mês de maio, que é lembrada, que é invocada de modo especial neste mês. E neste vídeo nós vamos começar falando exatamente sobre quem é a Virgem Maria. Nesse vídeo e no próximo, da semana que vem, falaremos dos 4 dogmas. Neste de hoje, falaremos sobre os dogmas da Imaculada Conceição e da Maternidade Divina de Nossa Senhora. É importante lembrar também do porquê celebramos Nossa Senhora especialmente no mês de maio. Há alguns motivos simples, que vamos aqui resumir um pouco. O primeiro é que durante este mês de maio, geralmente é o que está praticamente todo dentro do tempo pascal. É o único mês em que se celebra inteiramente a Páscoa. As semanas da Páscoa englobam todo o mês de maio. E nós sabemos que Nossa Senhora foi a que guardou a fé quando nosso Senhor Jesus Cristo havia morrido. Havia passado o sábado na mansão dos mortos. Então, quando todos estavam tristes, quando todos haviam perdido, digamos assim, a esperança, de certa forma até a fé, Nossa Senhora guardou, ela acreditou. Ela que guardou a fé do mundo inteiro dentro do seu coração. Então, ela merece, como nossa mãe, como mãe da igreja, como mãe de nosso Senhor, merece esse mês de comemoração, merece esse mês de lembrança. E ela, como mestra, como rainha, merece também que nós coloquemos como motivo central de nossa devoção neste mês. Não é? É tradicionalmente no mês de maio em que as famílias se reúnem para rezar o terço juntas, para acender uma velinha a Nossa Senhora, para colocar uma imagem em destaque de Nossa Senhora nas suas casas. Isso tudo alimenta a nossa devoção à Santíssima Virgem Maria. E devemos fazer isso sem medo, não é? Sem medo de tirar Nosso Senhor do centro, porque onde está Maria, aí também está Jesus Cristo. Devemos lembrar também que o mês de maio, lá no hemisfério norte, né, e aqui devemos lembrar que nós, brasileiros, herdamos a fé dos espanhóis e dos portugueses, lá no hemisfério norte, é o mês onde se inicia a primavera, onde a criação se rejubila, digamos assim, onde a criação mostra também a sua alegria nesse período pascal, onde as flores nascem, onde a luz do verão que virá chega primeiro à terra, na primavera. Não é? Então, esse é o mês de Nossa Senhora. Ela que traz a luz, que é Cristo. Não é? Se Cristo é o sol, Nossa Senhora é a lua que reflete a sua luz. Né? Se podemos usar esta analogia, esta comparação entre Jesus Cristo e o sol e Nossa Senhora, a lua. Também poderíamos usar perfeitamente Cristo como sendo o verão que enche a terra com a luz e o calor do sol, e Nossa Senhora como a primavera, que vem como arauto do verão, que vem trazer esta alegria do verão que virá. Né? Até porque o seu nome, Maria, no hebraico, quer dizer justamente a iluminadora, né? Aquela que traz a luz para iluminar. E ela trouxe Cristo à terra. Cristo que diz de si mesmo que é a luz do mundo e quem o segue não andará nas trevas. Portanto, antes de mais nada e depois desta breve introdução, vamos rezar pedindo ao Espírito Santo que ilumine o nosso entendimento para que possamos meditar um pouco acerca dos dogmas de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Nossa Senhora do Ó, rogai por nós. Hoje nós começaremos a lembrar um pouquinho quem é Nossa Senhora. Não é? Por que nós a amamos tanto e por que nós devemos amá-la e venerá-la desse modo como nós católicos fazemos. E vamos ver também que quando meditamos na vida da Santíssima Virgem, quando meditamos sobre quem ela é, todos os nossos esforços de devoção serão pequenos pela sua grandeza.
né? Nossa Senhora, em primeiro lugar, falando do dogma da Imaculada Conceição, ela foi preservada de todo o pecado. Nós podemos dizer sem medo de errar, e disto nos assegura a Santa Igreja, que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo foram os únicos seres humanos na Terra que não tiveram pecado de modo algum. Foram os únicos seres humanos na Terra que foram imaculados, ou seja, que não tiveram a mácula do pecado, sobretudo do pecado original. Devemos lembrar um pouco sobre este tema de fé, não é? Que é o pecado original, que todos nós, seres humanos, carregamos em nós, fora Nossa Senhora e Nosso Senhor. Nosso Senhor porque é o próprio Deus, e Nossa Senhora porque foi preservada de todo o pecado desde a sua concepção, ou seja, quando ela recebeu o corpo, já na sua concepção, ali no primeiro instante de vida que recebeu o corpo de São Joaquim e Santa Ana e recebeu a sua alma de Deus, Deus a havia pensado já desde a eternidade, como dizemos no ofício da Imaculada Conceição, né? Deus a preservou desde a eternidade. E disto nos assegura as Sagradas Escrituras. Nos asseguram as Sagradas Escrituras quando olhamos para o Gênesis, por exemplo. Logo depois do pecado, logo depois que Adão e Eva pecaram, Deus, que passeava no jardim do Éden, ou seja, que tinha essa intimidade com Adão e Eva, e que depois do pecado Adão e Eva fizeram por onde perder essa intimidade, Deus falou a serpente, não é? A Satanás, o demônio, nosso inimigo, inimigo da salvação de todo o gênero humano. Deus disse: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Espera um pouquinho. Quer dizer que o demônio tem uma descendência? Tem. E disso nos assegura também Nosso Senhor num discurso aos judeus, aos fariseus. Ele diz: eu vim fazer a vontade de meu Pai, portanto vós não creis em mim. E vós fazeis a obra de vosso pai, o demônio, porque mentis. Ou seja, quem mente, quem anda na mentira, quem procura o pecado, ou quem permanece no pecado, conhecendo a verdade e não procura se converter de coração, é da descendência da serpente, é da descendência do demônio. E essa descendência do demônio, que é marcada pelo pecado, não é? Que é marcada por um apego ao seu próprio pecado, podemos dizer assim, é inimiga da descendência da Virgem Santíssima, é inimiga daqueles que possuem Jesus Cristo como o seu Senhor, Salvador e fonte de sua conversão. Nosso Senhor Jesus Cristo tira de nós todo o pecado, nos chama à conversão. E é justamente neste chamado à conversão, quando aceito, que há a inimizade entre os filhos da serpente e os filhos da mulher. Quem é esta mulher? Nossa Senhora. Nossa Senhora já desde a eternidade foi pensada por Deus para ser mãe do Salvador. E sendo mãe do Salvador, não queria de modo algum que seu filho, que ele mesmo, Deus, nascesse de um ser humano marcado pelo pecado, né? E aí nós podemos nos perguntar, peraí, então Deus não salvou Nossa Senhora? Claro que salvou. De que modo? Não foi do mesmo modo que ele nos salvou, né? Usando aqui uma comparação feita pelo Dom Henrique Soares da Costa, em saudosa memória, podemos lembrar ou colocar desta maneira: Deus nos salvou como que nós andando por uma estrada de noite, né? Na noite deste mundo, na estrada deste mundo, havia ali nessa estrada um buraco cheio de lama, né? E nós todos caímos neste buraco. Cristo nos resgata, nos tirando deste buraco e nos dando uma vida nova, uma veste batismal, uma roupa branca, como diz no Apocalipse, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, aqueles que se vestiram de Cristo, e Cristo habita nele por meio do batismo. Com Nossa Senhora foi algo mais sublime,
algo superior. Ele impediu que Nossa Senhora fosse por esse caminho cheio de lama. Ou seja, ele não deixou que Nossa Senhora se sujasse no pecado. E isso é magnífico para a nossa fé. Aquela que deveria ser a portadora da luz pela qual este mundo seria iluminado, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, foi preservada de todo o pecado pelos méritos de Cristo. Ou seja, antes mesmo de vir ao mundo, Cristo, Deus, nosso Senhor, salvou Nossa Senhora. Preservou, tomou para si, como se Deus dissesse, esta não. Deus pode, Deus é onipotente. Dizia o beato João Duns Scoto, um franciscano da Idade Média, ele dizia assim para defender este dogma da Imaculada Conceição. Era oportuno que Deus assim fizesse, Deus podia fazer e Deus assim o fez. Ou seja, sendo oportuno que Deus preservasse Nossa Senhora do pecado, levando em conta que Deus é todo-poderoso e pode fazer aquilo que Ele quer, Ele o fez. E podendo fazer, o fez. E é por isso que nós chamamos Nossa Senhora de Imaculada Conceição. Desde a sua concepção, ela é imaculada, não teve contato algum com o pecado, nem com suas consequências. E vamos lembrar aqui quais são as consequências do pecado original. Em primeiro lugar, a concupiscência. O que é a concupiscência? É como se fosse uma lei, né, semelhante à lei da gravidade. O que é que a lei da gravidade diz? Que tudo que está suspenso tende a cair. Que tudo é puxado para baixo. Assim também nós, seres humanos, somos como que puxados pelo pecado. O pecado exerce uma força de atração para conosco. E nós podemos olhar para as nossas vidas e comprovar que isto é realmente desta maneira. Mas com Nossa Senhora, ela foi isenta do pecado, portanto, não tinha concupiscência. As paixões, as atrações pecaminosas não exerciam poder algum sobre Nossa Senhora. Ela que não tinha essa concupiscência e que foi preservada do pecado. E qual é a consequência disso para nossas vidas? Qual é a consequência prática de meditarmos, de rezarmos sobre o dogma da Imaculada Conceição? É uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo muito sublime. E que cada um de nós e todos nós devemos meditar profundamente e trazer para a prática. Praticar justamente essa fuga do pecado. Nossa Senhora foi preservada do pecado, mas nós não somos. Nós temos essa concupiscência. O pecado exerce essa atração em nós. Mas nós, como batizados, como cristãos, como que revestidos de Cristo e com auxílio dela que foi preservada do pecado, devemos fugir dos pecados. Fugir das ocasiões pecaminosas, que nós sabemos que temos mais facilidade em cair. Uma fofoca, um levantamento de falso, qualquer coisa que nós sabemos que pode nos levar a pecar, a guarda da vista, por exemplo, tudo que pode nos levar a pecar, nós devemos fugir, realmente fugir. Isso não é covardia, pelo contrário, se Eva tivesse fugido da conversa mole da serpente, Eva não teria pecado. Mas ela deu ouvidos à tentação. E é por isso que nós devemos fugir das ocasiões. Porque como o pecado exerce uma atração sobre nós, a tentação do demônio é muito atrativa. O pecado é atrativo e nós tendemos a cair. Quando não caímos é somente pela graça de Deus. Ninguém se julgue forte o suficiente porque não caiu em determinada ocasião de pecado. E é por isso que devemos fugir, porque somos fracos. E contar com o auxílio de Nossa Senhora. Ela que não teve nenhum pecado e que não tinha a concupiscência e que foi preservada do pecado, ela nos ajuda a manter Cristo em nós, ou seja, a manter o estado de graça, o estado de não pecado, o estado
que nós conservamos se nós cumprimos os mandamentos e amamos a Deus e procuramos servir a Deus, não é? Essa é a consequência imediata de meditarmos o dogma da Imaculada Conceição. É fugir do pecado, rejeitar o pecado e odiar o pecado. É muito importante que nós tenhamos isto, né, nas nossas consciências. Aquele que não peca, mas que fica como que da janela de casa, né, tá em casa, tá seguro, não é? Lá fora há pecados, mas essa pessoa fica lá na janela da sua casa olhando as pessoas pecando e dizendo: caramba, eu queria estar ali. Com perdão da expressão, mas é para trazer um pouco mais para as nossas vidas, não é? Eu queria estar ali, eu queria estar me divertindo daquela forma, mesmo sendo pecado, mas não posso, não é? Fica como que chorando porque ou lamentando porque não pode pecar, não é? Isso não é o comportamento de um cristão. O cristão tem que olhar para o pecado e detestá-lo, que é diferente de detestar o pecador. Nós amamos os pecadores. Nós queremos que eles se convertam, dizendo de outro modo. Queremos que todos os homens se salvem. Todos os homens e mulheres devem ir para o céu. É isso que Deus quer. E é isto que nós, como cristãos, devemos querer. Porém, nós odiamos o pecado. Odiamos aquilo que pode nos levar para o inferno, para a danação eterna. Não deve ter lugar nas nossas vidas, nos nossos corações, a memória afetiva, a saudade do pecado, de modo algum. Então, essa é a consequência mais prática. É a consequência que mais nos ajuda a mantermos-nos fiéis a Jesus Cristo. A consequência do dogma de Nossa Senhora Imaculada é justamente essa questão de nos mantermos afastados do pecado, de odiarmos o pecado. O pecado não teve lugar na vida da Santíssima Virgem. E se eu amo a Santíssima Virgem, se eu amo Jesus Cristo, ele também não deve ter lugar na minha vida. Então, Imaculada Conceição, rogai por nós, para que possamos evitar todas as ocasiões de pecado. Que ela nos livre, por sua intercessão toda poderosa e pelo poder de Jesus Cristo, de todo pecado grave e de todo pecado venial, ou seja, de todo pecado que não rompe a nossa amizade com Deus, de todo pecado leve, deliberado, cometido, não é, por própria vontade, sabendo que é um pecado, mas mesmo assim que se comete. Que Nossa Senhora rogue a Deus que nos livre. Ainda meditaremos sobre o segundo dogma da Virgem Santíssima, que é a maternidade divina, não é? E esse dogma tem Cristo no centro. Assim como todos os dogmas, toda a vida da Virgem Santíssima tinha Cristo no centro, é claro, a maternidade divina de Nossa Senhora diz mais respeito a Cristo do que dela mesma, do que a ela mesma, não é? De que forma? Bom, um dos primeiros concílios da Igreja, o Concílio de Éfeso, tratou deste assunto, porque existia um herege chamado Nestório. Herege quer dizer aquele que é afastado da fé verdadeira, que dizia que não se poderia chamar Nossa Senhora de Mãe de Deus, mas sim de Mãe de Cristo. E isso geraria um problema. Se Nossa Senhora não é Mãe de Deus, então Cristo não é Deus, porque Nossa Senhora é verdadeiramente Mãe de Jesus Cristo. E aí é que nós olhamos diretamente para Nosso Senhor e perguntamos: quem é? Jesus. A resposta é Jesus. E o que é Jesus? Quando nós perguntamos isto acerca de um simples humano, não é? Quem é esta pessoa que vos fala? É Ícaro. O que é Ícaro? É um homem, é um ser humano. Quando nós olhamos para um animal, né, e perguntamos o que é? É um cachorro? É um cavalo? A pergunta o que é diz respeito à natureza daquele ser. Quando nós perguntamos sobre Jesus, perguntamos o que é. E ali há uma dupla resposta. É o único ser que possui duas respostas para esta pergunta, porque é o único ser que possui duas naturezas. Quando nós olhamos para o homem Jesus e perguntamos o que é, as respostas são: é Deus
e é homem. É verdadeiramente homem, de carne e osso como nós. Que morreu como nós vamos morrer um dia. Mas é Deus. É homem e Deus. Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Cristo é verdadeiramente homem, 100% homem, e é verdadeiramente Deus, 100% Deus. E nasceu da Virgem Santíssima. Então, como nós não poderíamos chamá-la de Mãe de Deus? Ela é mãe, claro, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ela não é mãe do Pai, nem é mãe do Espírito Santo. Isso seria impossível, já que Deus é eterno. Mas quando Cristo se encarnou, ele não deixou de ser Deus. E se encarnou no seio da Virgem Maria. E sendo verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, na mesma pessoa, logo isto faz de Nossa Senhora Mãe de Deus. E isto é belíssimo, é um presente para nós. Deus faz todas as coisas olhando para nós, olhando para de que forma pode nos salvar melhor. E todas as coisas que ele faz são admiráveis, não é? Completamente admiráveis, imensamente admiráveis. E esta realidade de Nossa Senhora, Mãe de Deus, é uma das coisas que Deus faz que nós devemos admirar e louvá-lo, justamente por conta dessas maravilhas, não é? Uma pessoa humana, Nossa Senhora, como vimos antes, preservada do pecado, dá a luz a um homem que é Deus e homem ao mesmo tempo. Não é uma mistura, né, em que as duas coisas, a natureza humana e divina, se misturam e ninguém sabe o que é o que. Mas é uma pessoa que possui duas naturezas distintas, mas não separadas. É uma pessoa que tem a vontade humana. Quando Deus diz, tenho sede, é a vontade humana que fala, é a natureza humana que fala. Mas é aquele também que cura o cego de nascença com o seu poder divino, que transforma a água em vinho com o seu poder divino. É a vontade divina que fala neste momento. Então Jesus Cristo, sendo Deus e homem, faz automaticamente, logicamente, de Nossa Senhora, Mãe de Deus. Se Jesus Cristo é Deus e Nossa Senhora é Mãe de Deus, se Jesus Cristo é Deus e Nossa Senhora é Mãe de Jesus Cristo, logo, Nossa Senhora é Mãe de Jesus Cristo. É bem fácil de lembrar disso. Algumas pessoas têm alguma dificuldade com isso, mas é uma dificuldade bem mais interior, mas é uma dificuldade de aceitar a verdade que lhe foi revelada. Nós, cristãos católicos, não podemos ter essa dificuldade. Devemos humildemente olhar para esta verdade e glorificar a Deus por esta verdade, por esta realidade que é Nossa Senhora, Mãe de Deus. E como nós podemos aplicar este dogma da maternidade divina nas nossas vidas? Não é? Especialmente neste mês de maio, fazendo oração e lembrando de Nossa Senhora, Mãe de Deus, como podemos usar isto na nossa vida espiritual? Desse modo, lembrando que Nossa Senhora gerou o Cristo. Deu ao Cristo a sua humanidade santíssima, humanidade que seria glorificada na ressurreição, como nós celebramos há poucos dias atrás na Páscoa. Esta humanidade santíssima, Cristo herdou de Maria. Ela que gerou Cristo. E como ela gerou Cristo na história, prestem bem atenção que isso é muito lindo. Como Nossa Senhora gerou Cristo na história, ela pode e gera o Cristo em nós, se nós deixarmos. Nossa Senhora gera Jesus Cristo em nós. Aquele cristão que tem a devoção a Nossa Senhora, automaticamente vai ser como que colocado dentro do próprio Cristo. É mais ou menos, nós podemos lembrar, por analogia, por comparação, da comunhão eucarística, quando recebemos o Cristo e ele está ali naquele momento, dentro de nós, até a hóstia ser digerida, não é? Mas Nossa Senhora, ela gera espiritualmente Cristo em nós. Lembremos que Deus tem uma presença em nós desde o batismo. É a presença do Criador. Não é? Antes do batismo é a presença do Criador. Depois do batismo é a presença do Redentor, do Santificador.
mas está ali como potência, como força. Mas quando nós procuramos avançar na vida espiritual, procuramos avançar na vida de oração, ter intimidade com Cristo e pedimos o auxílio de Nossa Senhora, ela vai gerando o Cristo em nós. Vai nos educando como educou o Cristo. Vai nos ensinando a tratar o Cristo com intimidade como ela tinha, como São José tinha. Então isso é muito bonito, isso é magnífico e é razão de que louvemos a Deus por conta disto. Então, meus queridos, espero que tenha ficado muito claro, não é? Com muita alegria nós vamos fazer esta série de vídeos neste mês de maio e contamos com vocês para que rezem a Nossa Senhora, principalmente pela santificação de cada um, de cada uma, do nosso pároco, Padre Douglas, a minha também, se posso pedir a vocês essa gentileza, essa caridade cristã de que rezem por mim, pela minha vocação e também por toda a Igreja de Deus, não é? Mas não deixem de rezar em família. Este é o pedido que eu faço a vocês no final deste vídeo. Rezem em família, procurem a santificação da família, procurem colocar Jesus Cristo no meio de suas famílias, para que nós possamos ser cristãos verdadeiramente. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vivamos bem esse mês de maio e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Um abraço.